tá de esquerda, não tô vendo hoje, cadê? A Bebel foi lá, e aí? Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Jorge Caruso, quero aqui demonstrar que eu tenho uma imensa admiração pelo nobre deputado, é um deputado que tem muita importância para essa casa. Com relação ao seu projeto, eu entendo aqui que tem as melhores das intenções, entretanto, não obstruindo, jamais, não estou trabalhando na obstrução desse projeto, mas eu gostaria de declarar o meu voto contrário e depois eu vou procurar o nobre deputado para explicar as razões do porquê. E aproveitando a minha presença aqui, senhor presidente, eu esqueci de fazer encaminhamentos da minha fala hoje mais cedo, quando posicionei, por algumas razões, do governo do Estado de São Paulo, e eu gostaria de fazer esses encaminhamentos neste momento. Encaminhar, senhor presidente, a fala que eu havia feito hoje mais cedo, que veja só que absurdo, deputado Castelo Branco. O governo do Estado de São Paulo, no início da pandemia, fez um escândalo por causa das questões das aglomerações. É um escândalo absoluto, né? As pessoas não podiam sequer pisar o pé na praça, que já estava sendo arrastado, igual aconteceu em Araraquara. Foi uma verdadeira loucura. Nós tivemos um estado de calamidade mental, foi nem estado de calamidade aqui propriamente dito no estado de São Paulo, mas as pessoas estavam insanas por causa do terrorismo mental feito pela imprensa e pelo governo do estado de São Paulo. E ele não ligou para a Cracolândia. Então, o que eu fiz, deputado Castelo Branco? Eu enviei para o governo do estado, perguntando ao governador o que ele faria com as aglomerações que estão na Cracolândia. E eu recebi a resposta da secretaria dizendo o seguinte, aliás, eu havia recomendado a criação de um comitê para tomar ações no sentido de acabar com as aglomerações da Cracolândia. E eu recebi a resposta da secretaria dizendo que este comitê já existe e está atuando firmemente contra as aglomerações da Cracolândia. Mas como o governador João Dória, ele é um embuste, como administrador, ele não responde nada do que a gente pergunta, né? É uma cabeça de vento, né? Uma pessoa que não tem absolutamente nada no cérebro, tem aquela testa de amular facão para sei lá o que, aquilo ali tem espaço para cá, até porque eu não posso falar muito do governador João Dória, mas a diferença é que a cabeça dele tem um formato de caixa d'água, apesar de ser oca e não ter água nenhuma, ser absolutamente vento. Não passou em nenhum momento pela mente do governador em me responder detalhadamente a respeito da situação da Cracolândia. Então, eu tive que enviar outro requerimento de informação para o governo do estado, questionando quais são as ações deste comitê que ele criou. E o governador me respondeu dizendo que este comitê não tem nenhuma ação, porque é de competência exclusiva do município cuidar de ações nesse sentido. Existe uma lei que diz que a territorialidade deve ser respeitada e que, portanto, a promoção de programas para o combate às aglomerações na Cracolândia pertence ao município, ou seja, o senhor Bruno Covas. Então nós temos aqui uma coisa que não bate, uma contrariedade. O governador do estado de São Paulo tem um comitê para brigar contra as aglomerações na Cracolândia, mas o comitê não pode ter programa. Por quê? Porque o programa pertence ao município. Então eu queria saber qual é a existência, qual é a razão da existência deste comitê. Este comitê ele não serve para nada, porque ele não tem competência para existir. Então eu solicito, nobre deputado Gilmaci, que encaminhe as minhas palavras à secretaria responsável, que eu não sei especificamente qual é, acho que é a Secretaria do Desenvolvimento Social, senhor presidente. Solicito que o senhor encaminhe as minhas palavras, as notas taquigráficas do meu discurso, pois eu preciso de uma resposta. Essa Assembleia precisa saber por que nós temos um comitê que não tem programação, porque, de acordo com o próprio governo, os planos devem ser feitos pelo município. E também eu gostaria, senhor presidente, agora que a deputada professora Bebel falou sobre o Rocieli, de tanto o deputado Carlos Janás chamar de Rocieli Ventral, eu esqueci qual é o sobrenome do secretário. Rocieli Soares, isso, exatamente. O secretário Rocieli Soares, ele também não deixa a desejar apenas com relação à deputada Bebel, deputado Gil Diniz, mas também a mim, porque ele não respondeu o que aconteceu com a situação da clave de sol. Lembra, na época, que a própria deputada Mônica também se posicionou defendendo a clave de sol. Meus parabéns, deputada. E o deputado Rocieli Soares, ele não disse o que aconteceria com o dinheiro que foi, durante todo esse tempo, suspenso no repasse para a clave de sol, que deixou muitas pessoas com necessidades especiais. A Deus dará. Nós temos esses meses acumulados que não foi repassado ainda para a instituição. E o que mais me incomoda foi que o seguinte, houve
a publicação de uma portaria por parte da Secretaria de Educação, fazendo com que esses repasses deixem de existir. E, ao mesmo tempo, o secretário Roseli Soares respondeu a mim um requerimento de informação, dizendo que jamais orientou a suspensão do repasse à clave de sol. Então, você pega essas duas informações e você fala, meu Deus do céu, outros dados aqui que não batem. Você tem um comitê que existe, mas não pode atuar porque é a secretaria do município que detém este poder, e você tem uma portaria da Secretaria de Educação que é contrária ao que diz o requerimento de informação emitido pelo próprio secretário de Educação. Então, o governo Dória é uma confusão. O governo Dória é uma confusão. Eu realmente não consigo entender, senhor presidente. Então, eu peço que também essas minhas palavras sejam encaminhadas ao secretário de Educação, para que ele me responda se a portaria que foi emanada pela Secretaria de Educação, determinando a suspensão do repasse a determinadas entidades que aconteceu durante a época da pandemia, foi responsável pela suspensão do repasse feito à clave de sol, porque realmente o governo Dória de transparente não tem absolutamente nada. E também, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar outra solicitação que eu fiz com relação à segurança na cidade de São Vicente. Nós temos um posto da Polícia Militar que o governo Dória não sabe responder o que aconteceu com esse posto. Esse posto ele foi aparentemente desativado, uma hora ele está desativado, uma hora ele está desocupado, uma hora ele está sempre para ser removido, outra hora, enfim, ninguém sabe responder objetivamente o que está acontecendo com aquele posto que fica na Ponte Pêncil em São Vicente. As pessoas estão sendo assaltadas à luz do dia, estão sendo assaltadas o tempo inteiro na Ponte Pêncil. Nós temos um posto da Polícia Militar lá todo estruturado, mas não temos policiais militares, e o governo do estado não sabe responder o porquê, ou não quer responder o porquê, ou quando responde de forma insuficiente, e a gente não sabe se está com processo na justiça, sem processo na justiça, porque a justiça quer tirar o posto da Polícia Militar dali, porque se trata de um patrimônio tombado, ou se essa informação é verídica ou inverídica, ou se nós não temos contingente suficiente para manter os policiais ali, ou se tem algum outro tipo de coisa. Inclusive tem uma instituição também do estado entrando nessa seara para tentar retirar, desativar aquele posto da Polícia Militar. A realidade é que existe uma confusão danada, e os moradores da cidade de São Vicente, naquele ponto da Ponte Pêncil, estão desesperados, sem conseguir saber o que será da sua vida. Então, de todas essas confusões que o governador do estado de São Paulo, e olha que eu não disse nem a metade, eu solicito que essas palavras também, senhor presidente, sejam encaminhadas ao seu secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, para que ele responda especificamente a essa Assembleia Legislativa o que vai ser daquele posto da Polícia Militar que fica na Ponte Pêncil, na cidade de São Vicente, porque o povo não sabe mais o que vai ser da sua vida. Se eles conseguem passar ali, nem de carro dá para passar, a pé muito menos, de bicicleta. A mulher, outro dia que estava passando ali, foi assaltada ao vivo e a cores, e eu presenciei a cena, né? Foi semana retrasada. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, não só na questão de educação, na questão de saúde, na questão de segurança. O governo Dória é uma confusão em todas as áreas e não consegue responder objetivamente a nenhuma delas. Então, eu solicito, senhor presidente, que todas essas palavras, as minhas notas taquigráficas, sejam encaminhadas à Secretaria do Desenvolvimento Social, à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Educação. E peço humildemente aos senhores secretários que respondam, porque eu estou esperando há muito tempo. Não sei se o governo Dória tem uma birra comigo, talvez tenha, porque é sempre nos 45 do segundo tempo que resolve me responder, para cumprir aquele prazo lá de 30 dias de resposta do requerimento de informação. Mas não olhe tentando como uma forma vingativa a este deputado que vos fala, caro governador. O senhor sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo senhor. Olhe para a população do estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo que precisa de ajuda. A população do estado de São Paulo está precisando de socorro. Querendo ou não, apesar de eu não suportar esta ideia, de eu repudiá-la com todas as minhas forças, o senhor é o governador do estado. O senhor é o governador desse estado. Então, utilize os recursos públicos, apesar de eu saber que mais apertado do que os recursos públicos estão as calças do senhor, utilize esse recurso público, voltar à população. Faça com que aquele posto da Polícia Militar que fique na Ponte Pêncil funcione. Faça com que a escola Clave de Sol tenha todos os seus meses perdidos restituídos com relação ao dinheiro. Faça com que os policiais militares que pagam pedágio deixem de pagar pedágio. Faça com que todas essas questões que eu aqui levantei sejam atendidas. Caso contrário, o senhor vai mostrar que não só por questão ideológica, mas principalmente estrutural, que é um verdadeiro inútil.
Já aumentou imposto pra caramba nesta pandemia. Já está tentando deixar milhares de pessoas desempregadas. Agora, não responder minimamente, para concluir, senhor presidente, um requerimento de informações de forma objetiva é o cúmulo da inutilidade. Muito obrigado, senhor presidente.